Oi, pessoal, aqui é o Vitor e bem-vindos à nossa sexta aula de modelagem tridimensional no SketchUp. E hoje nós estaremos aí modelando a nossa laje, assim como o nosso telhado colonial, que ele é meramente ilustrativo. Esse telhado ele não vai estar tendo aí a função de representar todas as vigas que seriam necessárias para ser um telhado colonial. Ele vai ser apenas uma representação simples para que se possa ter uma ideia de como ele seria na casa já edificada, ok? Então não é nada muito complicado de se fazer. Então a gente vai voltar aqui trocando para o programa e a gente vai começar a modelar a nossa laje. Entrando aqui no programa, a primeira coisa que nós podemos notar é que, como na nossa última aula nós fizemos a modelagem da laje, o programa acaba ficando um pouco pesado na hora de a gente estar orbitando pelo nosso modelo, justamente por conta dos objetos. Então a primeira coisa que a gente vai estar fazendo é estar entrando, né, nas tags, nas camadas, e a gente vai estar deixando a camada que eu tenho as portas e janelas mobiliárias invisíveis. Para que isso? Para que nosso projeto possa ficar mais liso e assim não nos atrapalhe na hora de estar modelando a nossa laje, nosso telhado, para que não fique aquela coisa pesada e difícil de se mover. Em seguida, a gente vai estar criando aí uma nova camada, clicando no botãozinho de mais, e a gente vai estar dando o nome aqui de laje e telhado. Eu estou dando aqui uma cor qualquer, só para não ficar mesmo da parede. Estou tirando esse ponto aqui também. E a gente vai ativar ela. Podemos fechar a parte de tags com a ferramenta de laje ativadas. E a primeira coisa que nós vamos fazer é estar aí subindo na nossa edificação a altura da laje. Vocês lembram que quando nós fizemos as paredes da nossa casa, nós acabamos subindo os pilares da varanda 2,90 m, enquanto a casa nós subimos apenas 2,80 m. Por quê? Porque os pilares já vão estar conectados na mesma altura da laje, que são 2,90 m. Só que a da nossa parede aqui está 2,80 m, que seria nosso pé direito. Então, antes de tudo, a gente vai estar vindo aqui com a ferramenta empurrar e puxar e vamos estar subindo esses pontos 10 centímetros que faltou. Vocês podem estar puxando primeiro e então depois fazendo o fechamento embaixo e em cima, ou então estou fazendo do modo que eu vou estar fazendo aqui primeiro, que é primeiro nós vamos fechar a parte de dentro com a ferramenta retângulo para que nós tenhamos um teto na parte interior, que inclusive nós podemos vir aqui depois que nós fecharmos todos os móveis, estar aplicando uma textura a esse teto. Você pode ver que é bem simples, você só vai estar clicando nos retangulares, a ferramenta retângulo, e no cômodo aqui que se tem a sala, a cozinha e o corredor, nós podemos estar puxando dois retângulos, um primeiro para estar dando conta dessa primeira parte. E aí aqui ele acabou fechando os dois, mas pode ser que ele não feche de primeiro e você só fazeria um segundo retângulo. E apagando essas duas linhas aqui, e você já tem o fechamento. Aí você pode até inclusive vir aqui no materiais e estar procurando uma textura para estar aplicando no teto. Por exemplo, eu vou estar aplicando aqui essa textura que eu já tinha aqui no meu projeto. Na parte de cima, a gente pode estar vindo só passando aqui pelos próprios buracos pelas aberturas, né, das portas e janelas, para poder estar aplicando essa textura na parte de cima de nosso telhado. Caso você tivesse um cômodo onde isso não fosse possível, você estaria entrando nesse cômodo, utilizando cortes ou então navegando para dentro dele e colocando essa textura.
Agora, com o teto da parte inferior fechada, nós podemos pegar a ferramenta empurrar e puxar, estar clicando na parte de cima da nossa parede e estar puxando aí mais 10 centímetros para que iguale as alturas, né? Tanto dos nossos pilares quanto da nossa parede. Você pode estar aí, inclusive, o meu programa está dando umas pequenas travadas hoje por conta da conexão da minha internet, não sei se me desculpem. Em vez de digitar essa altura, vocês podem estar apenas vindo aqui igualando a viga. Vocês podem ver que já vai estar dando. Vou estar comprovando aqui para vocês com a fita métrica que isso aqui já vai estar dando 10 centímetros. Vocês podem ver na parte de baixo no comprimento que tem ponto 1 metro, né, que seriam os nossos 10 centímetros. Com isso, nós podemos vir aqui com a ferramenta retângulo novamente, só que dessa vez a gente vai estar clicando numa extremidade da nossa casa até a outra extremidade, formando assim, fechando assim um retângulo completo. Em seguida a gente vai estar vindo aqui e apagando as linhas que sobraram, né? Que seriam as nossas paredes na parte de baixo, né? A gente não tem essa representação aqui na nossa laje. Espero o programa responder. Vocês podem ver que mesmo com a camada de móveis apagada, o programa dá uma pequena travada, né? Ao estar modelando com muita informação, então por isso eu sempre digo, cuidado com o que você for colocar no seu programa para que ele não fique muito pesado, principalmente se a sua internet não for das melhores, né? Então a gente, mas fora isso, eu acho que é bem tranquilo da gente estar colocando as coisas no projeto, tá? Não tem nenhum segredo, nada de especial, mas aí prontinho, nós terminamos. Agora a nossa casa está fechada e nós podemos, eu vou estar aplicando aqui a mesma textura da parede no teto aqui, mas isso é só para não ficar com esse fundo azul. Na verdade não seria necessário porque a gente estaria tampando isso daqui agora com o nosso telhado colonial. Mas caso, vamos dizer que seja uma casa onde você não tem um telhado colonial, você tem apenas a laje, você poderia estar vindo aqui com a fita métrica, marcando os pontos a espessura da laje aqui e puxando essa laje um pouco para fora para fazer os beirais da laje, né, com inclusive um murinho. Acho que isso é bem fácil de se ver aí nas construções que nós temos aí aqui no Brasil, né, que você tem sempre esse beiral para fora, que seria a continuação da laje, onde em cima você tem, né, um cercado em volta da laje. Mas e fica no critério de cada construção. Nesse caso aqui, a gente não vai fazer porque a gente vai ter telhado colonial. E vocês podem ver que como nós aplicamos isso daqui tudo com a layer de telhado, se nós mudarmos de layer e apagarmos ali, a gente vai ter um corte, a gente vai estar podendo continuar vendo as coisas que estão dentro da casa, né? Porque a laje poderia sim ser feita na camada de paredes, só que isso dificultaria a gente, caso nós tivéssemos que voltar a modificar a parte de dentro, dificultaria mais a visualização da parte de dentro, porque nós estaríamos sendo a laje ali nos atrapalhando de entrar dentro da construção e tudo mais. Então por isso que eu prefiro estar construindo a laje separadamente, numa layer separada, numa camada separada das paredes, beleza? E agora, com a nossa laje pronta, nós podemos passar para a modelagem do telhado. Nos links que nós temos aí na descrição, vocês podem ver que vocês podem estar aí pegando novamente as plantas baixas e os cortes da casa para poder estar tendo a planta do telhado e estar podendo pegar essas dimensões aqui. No caso, eu já tenho
elas aqui comigo e eu vou estar falando elas em voz alta para vocês, mas caso vocês queiram construir separadamente do vídeo e não lembrem, vocês têm essas dimensões, beleza? A gente vai começar fazendo um retângulo no chão, nós pegamos a ferramenta retângulo e nós iremos estar colocando a medida de, clicando no ponto, esperando puxar com o azul, e vamos estar editando 14,6 metros, 7,75 metros, dando um Enter, e nós temos aí o tamanho do nosso telhado, ok? E agora nós estaremos passando para marcação de desenhos do nosso telhado. Nós começaremos, eu vou estar mostrando aqui nesse vídeo a forma que eu acho mais simples de estar fazendo um telhado, mas existem várias maneiras de fazer um telhado aí que vocês podem estar achando na internet. A que eu vou estar ensinando é marcando as linhas do telhado e depois puxando essas linhas para cima para dar o volume necessário, mas tem outras maneiras. No projeto a gente já tem os cálculos feitos para saber a altura da cumieira, que é a parte mais alta do telhado. Então a gente vai estar tendo aí só o trabalho de estar fazendo linhas em 45 graus em cada extremidade do nosso retângulo, unindo elas, onde seria cumieira e puxando para cima. Para isso nós iremos estar fazendo aí uma linha que ela seja maior do que a metade do nosso retângulo, da lateral do nosso retângulo, essa lateral aqui. E em seguida nós estaremos rotando ela aqui para ficar com um ângulo de 55 graus. Usando a ferramenta rotar, clicamos em uma extremidade até chegar na outra, giramos ela e digitamos 45. O programa já vai estar entendendo que nós estamos trabalhando em ângulos, então vai dar uma rotação de 45 graus. Em seguida nós podemos estar aí com a ferramenta mover, copiando essa linha. Para quem não lembra, é só você usar a ferramenta mover enquanto clica no botão Ctrl e colando numa extremidade. E aí você pode estar fazendo isso de novo para fazer nessa mesma extremidade aqui. E para estar colocando nas outras bordas, você pode estar ou rotando essa linha de novo, só que agora você vai estar dando aí menos 90 graus, porque aí você estaria descontando os 45 que você já deu e dando mais 45 para o outro lado, né? Ou então você pode estar indo aí usando a ferramenta de escala, você pode estar escolhendo essa linha e tá simplesmente trazendo ela, espelhando ela, né? Assim como a gente já fez com vários outros móveis, e depois, novamente, copiando ela e movendo para o local certo. Desculpem. Mover. Deixa eu... Prontinho, já coloquei as linhas no local. E vocês podem estar vendo aí que sobrou algumas rebarbas. Essas rebarbas a gente pode estar vindo aqui e apagando ela. E agora nós acabamos criando dois triângulos aqui. E nós apenas usamos com a ferramenta linha e estamos unindo um ao outro. Lembrando que, para você ter certeza que esses triângulos são iguais, quando você unir uma extremidade à outra do triângulo, a linha tem que estar vermelha, que ela vai estar seguindo o eixo X, certo? Então aí nós já temos a planificação do nosso telhado. Vocês podem ver que é bem parecido com a planta, a planta de diagrama do telhado que tem aí disponível para vocês. E agora, uma parte bem simples, que em vez de nós darmos volume com a ferramenta empurrar e puxar, que só levantaria tudo de uma vez, nós vamos vir aqui com o mover, clicar na linha do meio,
puxar na direção do eixo azul e ditar a altura da cumieira que você tem aí, que é 1,1625 metros, ok? Com isso, você acaba criando o volume do nosso telhado, beleza? Para vocês terem, se vocês tiverem alguma, não acharem que essa altura do telhado tá incorreta em algum outro telhado que vocês estejam fazendo, é só vocês lembrarem que em telhados de telha colonial, cada telha tem uma porcentagem de inclinação diferente. A telha colonial, ela é de a cada 1 metro que você anda, você tem que subir 30 centímetros, que seria a inclinação de 30%. E então, vocês poderiam estar fazendo aqui um pequeno triângulo no programa de 1. Então, depois disso, você levantaria ponto 3, uniria as pontas, você tem um pequeno triângulo. E aí, se você usasse esse pequeno triângulo aqui, você poderia estar movendo ele aqui num lugar onde ele não fica para fora aqui. Por exemplo, aqui, eu aconselho que seja no meio, e no ponto médio da face do telhado aqui. E vocês podem ver que a linha ela não vai estar nem saindo, nem ficando para dentro. Ela vai estar seguindo direitinho. Porque aqui eu tenho certeza que a cada 1 metro que eu andar, eu vou estar subindo 30 centímetros, beleza? Mas isso daí é mais uma ferramenta para você ter certeza que tem a inclinação certa, de quando você já não recebe esse valor pronto, de quando você calcular esse valor, que isso daí já entra na área de edificações, beleza? Mas então, continuando aí, no nosso telhado, agora que nós já temos ele aqui, vocês podem ver que se nós viermos embaixo dele, ele está aberto, então a gente vem aqui com a ferramenta retângulo, fechamos a parte de baixo dele, e agora nós só aplicamos textura. Viemos com a ferramenta tinta, procuramos a textura correspondente ao telhado, que no caso aqui eu uso uma parte de baixo para estar representando o forro já pronto na parte de baixo, que seria um forro fechado. Venho aqui na parte de procurar os materiais, procuro a aba de telhados e venho, escolho um telhado e aplico. Vocês podem ver que é um telhado bem simples, ele só tem a intenção de estar representando um telhado e não de ser algo complexo e detalhado para ser refeito na vida real. É só apenas uma representação, beleza? Então, depois que você colocou a telha, você pode estar vindo aí, selecionando todo o nosso telhado, clicando com o botão direito e criar um grupo, beleza? Depois que você cria um grupo, você pode estar vindo aí também, para dar um pouco mais de realismo, e está criando uma pequena calha para esse nosso telhado. Para estar criando a calha, a gente vai estar vindo aqui na ferramenta Equidistância. A gente vai estar selecionando na parte de baixo. A gente vai estar vindo na parte de baixo do telhado, selecionando uma das linhas. No caso, essa parte deveria estar sem ele fora do bloco. Você tem que fechar o bloco depois que você fizer isso, tá? Caso você queira. Então você vai estar vindo aí aqui por dentro, clicando. Em vez de estar puxando para dentro, você vai estar puxando para fora. Eu vou estar dando aí uma distância de ponto 1, beleza? Aí vai estar criando esse pequeno beiralzinho aqui. E com a ferramenta empurrar e puxar, eu vou estar dando novamente ponto 1 para cima, ponto 1 para baixo. Não, tem a intenção apenas de representar uma calha, por isso que é um retângulo. A gente não vai estar realmente fazendo
uma calha, beleza? Aí depois disso você vai estar só aí aplicando uma textura de metal em toda essa área aqui. Novamente, isso aqui é apenas uma representação, não tem nenhum caráter de representar algo que seria igual na vida real. É apenas para meios representativos, beleza? Você tem que ter sempre isso em mente na hora de fazer esses projetos, porque caso o cliente o cliente ou para quem você vai fazer te peça para fazer uma representação que ele possa refazer na vida real, é, você não vai estar conseguindo fazer isso porque caso apenas com essas aulas aqui, porque você não tem nessa aula não é passado esse conhecimento necessário para se produzir um telhado um telhado que seja possível refazer na vida real, né? Com todas as vigas de sustentação e tudo mais. Porque aí já exigiria cálculo, já entraria numa área específica para isso, beleza, pessoal? Então, terminando de colocar a textura aqui, nós podemos novamente fazer o bloco. Criar um grupo, pronto. E agora a gente só vai precisar posicionar ele no local correto. Eu vou estar usando a ferramenta mover, clicando numa extremidade. Eu vou estar colocando ele numa extremidade não no beiral. A gente tem que pegar pela parte de dentro aqui. A gente tem que encaixar corretamente aqui, ó. A gente vai pegar essa extremidade de dentro, né, que seria o beiral do telhado realmente, encaixando no nosso pilar, na extremidade do nosso pilar. Aí depois disso a gente vai estar movendo ele aqui para frente, para estar representando a parte que roda que envolve a nossa casa, né? 0,8 metros para frente e depois só puxando mais 0,8 metros na direção do eixo vermelho, 0,8, deixando o telhado centralizado. Em seguida você pode soltar e você já tem aí a representação do nosso telhado. Não é algo difícil, é uma aula bem rápida. Você já pode estar aí religando a sua layer de móveis se você quiser, para você ter certeza tudo certinho. Você pode mudar de layer e apagar o telhado para ver se está dando para visualizar tudo lá dentro. E no mais, é isso por hoje. Então, com isso nós terminamos essa aula. E na próxima aula, a edificação em si já está pronta, nós já terminamos de construir a nossa casa. Mas na próxima aula eu vou estar ensinando vocês como estar apresentando esse projeto. Afinal, nós temos um projeto no SketchUp, mas nós ainda não temos imagens que nós podemos apresentar para seja lá quem for nosso cliente ou pessoa que nós queremos estar apresentando essa edificação, beleza? Então, venham para a próxima aula vocês estarem aprendendo isso. E no mais é isso. Qualquer dúvida, mandem aqui nos comentários. E lembrem de tudo que, se vocês não estiverem lembrando de alguma coisa, de medidas, baixem o arquivo da casa novamente e até a apostila, caso ainda tenham dúvidas do que se fazer de cada ferramenta e tudo mais, beleza? Então, até a próxima!